Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor a todos que estão online aí com a gente nessa maravilhosa manhã. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar este momento de louvor e adoração a Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, na Tua presença nesta manhã, te agradecemos, ó Pai, pelo ar que respiramos, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, que a cada dia vemos como é real a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Nós que te servimos, ó Pai, somos agraciados a cada dia com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Pai. Receba o nosso louvor nesta manhã, de cada um, Senhor Deus, que está no seu lar, nos seus lares, Senhor, que irá adorar também comigo, Pai. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Que a presença do Senhor venha ser real na vida de vocês, nas nossas vidas a cada dia. Pai, Senhor, Andi, os rios querem te encontrar, como pássaro querer encontrar o céu. Eu quero te encontrar. Quero te encontrar. Uma noite está esperando o sol. Uma terra está esperando a chuva. Estou a te esperar. Estou a te esperar. Não sei como é o teu rosto, nunca vi o teu olhar. Eu nunca te toquei, mas meu desejo é te abraçar. Não sei como explicar essa saudade de alguém que eu nunca vi. O vento é invisível, mas eu sinto seu soprar. Sem questionar, respiro o ar que não posso tocar. Eu não preciso ver para crer que o Senhor é real. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, é o som do mar, posso te ouvir. Não tem como te explicar. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença
presença eu não vejo mais, eu queimo por inteiro ao se aproximar de mim. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. A presença eu não vejo mais, eu queimo por inteiro ao se aproximar de mim. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, é o som do mar, posso te ouvir, não tem como te explicar. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, é o som do mar, posso te ouvir, não tem como te explicar. Amém. Ele é real, a presença de Jesus é real, ainda mais quando nós sentimos a presença dele, aquele ardor, aquele fogo no coração do Espírito Santo. Nada melhor sentir do que a presença do Senhor em nossas vidas. Nada melhor do que estar na presença de Deus a cada dia. É confortante, é agradável, é o melhor lugar onde a gente possamos estar. Amém. A paz, Gisele, a paz, Carla, paz, Senhor, Walter, toda a sua casa, que Deus abençoe. Amém. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aonde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, Deus.
Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Não existe de falar para Deus que é na presença dele que nós queremos ficar. Só na presença dele. Tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Pai Senhor, irmão Vitor. Pai Senhor, pastor Rodinei. Esse louvor também é bem conhecido. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, delírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, desejado de todas as nações, o desejado de minha alma.
Sou como um vento derramado, adorador compurnado, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nado, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, teu lindo, bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, desejado de todas as nações, desejado de minha alma. Sou como um vento derramado, adorador compurnado, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Todo meu. Sou como um vento derramado, adorador compurnado, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Sei dizer que tu és meu, todo meu. Sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nado, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Ó Deus eterno, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus santo. Após, ó Pai, este momento maravilhoso que passamos te louvando, te adorando, sabemos que Tu és real, a Tua presença é maravilhosa na tua vida, nas nossas vidas, e estamos aqui dando o nosso melhor a Ti, porque Tu és merecedor, digno de toda a honra e de toda a glória. Agora prepara os nossos corações, que vai receber a mensagem do trono da graça. Deus, recebe, Senhor Jesus. Recebe, Senhor Deus, toda a nossa gratidão por esta manhã, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Graças te damos, ó Pai, por tudo. Amém. Fique na paz. Obrigado aí pelo carinho de vocês, por estar acompanhando. Agora vamos ouvir aquilo que Deus tem para todos nós. Amém.
A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Não sei se vocês estão conseguindo me ver aí bem. Estou muito feliz de estar nessa manhã aqui com os nossos irmãos. Atrasei um pouquinho para iniciar a nosso momento aqui de palavra, porque eu estava enfrentando um pouquinho de problema com a câmera aqui. Sempre funcionou 100% e mãe agora está querendo não funcionar, está fazendo atrasar um pouquinho a nossa live dessa manhã, mas graças a Deus eu consegui colocar aqui para funcionar agora, para a honra e glória do Senhor. Então nós vamos começar nesta manhã esse momento de palavra, esse momento de louvor ao nome do nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Já está com a gente aqui o nosso diácono irmão Orandi, um grande abraço, que Deus abençoe. Irmã Nenice, Deus abençoe também, um grande abraço. O pastor Rodinei, que Deus continue abençoando a cada dia. O nosso irmão Fred já está comigo agora na manhã para ouvir a palavra do Senhor. A irmã Claí mandou um abraço para todos os irmãos, e ela também seja abraçada pela igreja. Não esqueça da irmã Claí, do irmão Fred, nas suas orações, que você possa estar sempre orando ao Senhor por cada um dos irmãos, intercedendo, que é o tema da nossa palavra nessa manhã. A gente vai conversar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre oração. Mas antes de começar, a gente vai fazer um momento agora de oração, e logo após a gente já vai estar aí trazendo esse momento de palavra, de edificação para as nossas vidas. Amém? Então vamos orar neste momento, clamar ao Senhor nosso Deus para que Ele fale ao nosso coração mais uma vez. Soberano e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã que estamos aqui reunidos, Senhor Jesus, para mais uma transmissão, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai. Abençoa cada um dos Teus servos que já estão presentes, Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor Jesus, da necessidade de cada um deles, da luta de cada um deles no dia a dia, Pai amado, Pai querido. Tu conheces as nossas necessidades, as nossas dúvidas, as nossas incertezas nesse tempo, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que faz, Senhor Jesus, o que nós não entendemos, Senhor Jesus, para assim glorificar o Teu santo nome. Abençoa, te peço, a vida da Tua igreja, que já está reunida nesta manhã, Senhor, para, Senhor Jesus, essa mesmo à distância, Senhor Jesus, estamos conectados, Senhor Jesus, reunidos, Senhor Jesus, em espírito, Senhor Jesus, para mais uma vez sentir a Tua presença e ouvir o Senhor falar conosco, Senhor. Venha falando aos nossos corações, Senhor Jesus. Venha, Senhor, derramando a Tua graça e a Tua unção. Em nome de Jesus é que eu lhe peço, Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Estamos felizes nessa manhã de estarmos aqui. A irmã Lucilene, né? Nossa Laninha já está aí ao vivo com a gente também, assistindo nesse momento. A irmã Giovanni também. Deus continue abençoando a cada dia a vida de vocês. Agora a gente vai entrar na parte da palavra do Senhor. O que eu queria falar com os irmãos é que, aproveitando alguns recursos que eu uso no curso de teologia a qual eu faço parte lá, eu vou usar alguns desses recursos hoje até para trazer aí uma melhor explicação do tema, daquilo que a gente vai conversar hoje nessa escola bíblica dominical, nesse momento de ensino da palavra do Senhor. Então, os irmãos, acompanhem atentamente aí, que Deus possa falar ao teu coração através dessa live nessa manhã, que Deus possa guiar as nossas vidas e esse estudo seja proveitoso para as nossas almas, para os nossos corações, para as nossas vidas com Deus. Então, vamos começar nessa manhã. O tema que a gente vai tratar hoje é um tema de algo que é muito falado, né? De algo que é muito conversado. A gente vai falar nessa manhã sobre a oração, a necessidade de se perseverar em oração nesse tempo. Então, o tempo que a gente está vivendo é um tempo onde a gente precisa muito de oração, a gente precisa estar muito voltado à oração. Então, o Senhor tocou no meu coração nessa manhã a falar sobre oração, a trazer para a vida de vocês coisas sobre oração, trazer exemplos de oração, vidas que se dedicaram à oração, para a gente ter a nossa edificação renovada e assim poder orar com mais fervor e mais clamor ao Senhor, porque nós vivemos num tempo que chega a desanimar
muitas das vezes as pessoas de orar, de buscar ao Senhor. Mas não é tempo de desanimar, é tempo de buscar, é tempo de estar firme na presença dEle, é tempo de fazer a vontade dEle. Então nós precisamos estar ligados no Senhor Jesus. Então vamos nesse momento agora começar com o nosso texto bíblico. Os irmãos que estiverem com as suas Bíblias aí, abram em Lucas capítulo 18, versículo do 1 ao 8, parábola do juiz iníquo, a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. É isso aqui que é o texto base que nós vamos ver hoje, o nosso próprio Senhor Jesus falando sobre a necessidade de estarmos em oração, a necessidade de orarmos sempre e de estarmos buscando o Senhor nosso Deus. Então eu vou estar abrindo aqui para a gente ler junto nessa manhã. Vou ver aqui, isso aí, colocar aqui no texto dessa manhã, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós vamos ler nessa manhã. Lucas capítulo 18, do 1 ao 8, a parábola do juiz iníquo, é a parábola que os irmãos conhecem muito bem, já leram, e nós vamos meditar um pouquinho mais nela nessa manhã. Então vamos lá. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então, é nesse tema dessa manhã que a gente vai tratar, é nessa parábola tão forte do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos falar sobre a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. A gente vai ver algumas circunstâncias na vida dessa mulher que fizeram com que ela perseverasse em buscar, apesar das circunstâncias que ela estava vivendo, apesar das dificuldades encontradas no seu caminho. Ela estava ali buscando algo que era do seu direito. Aquela viúva estava passando ali necessidade e dificuldade. Antigamente não havia auxílio governamental para as pessoas que eram viúvas, para as pessoas mais necessitadas. Então, uma viúva geralmente passava muitos apertos e, por vezes, aparecia em tribunais para rever seus direitos ou para renegociar suas dívidas, e essa mulher era uma dessas. Mas, infelizmente, no caso dela, ela teve que se encontrar com um juiz iníquo naquele momento ali. A nossa irmã Ana Paula já está aqui conosco também, Deus abençoe. A nossa irmã Jô já está aqui também, a paz do Senhor. Então, como a gente está conversando aqui nessa manhã, ela estava ali numa situação muito complicada, que ela precisava da solução da situação dela, mas infelizmente quem poderia resolver a situação dela era um juiz que não estava nem aí para a situação dela. Era uma pessoa que não se importava com as necessidades do próximo, não se importava com as necessidades daquela mulher por ela ser uma viúva pobre. Então nós vamos ver nesse contexto de hoje, nessa mensagem de hoje, o que essa mulher fez, por que Jesus quis essa parábola, de que forma ele quis apresentar para a gente. Então a gente vai andar aqui um pouquinho mais para frente para a gente se perguntar nessa manhã, como temos buscado? Como tem sido a sua vida de oração? Eu quero que você medite nessa manhã comigo, eu quero que você tenha essa visão junto comigo nessa manhã. Como você tem buscado ao Senhor? Quais são as suas estratégias? Como você tem sido levado à oração? Como tem sido a sua vida de oração? Porque muitas vezes a gente incentiva dentro da igreja a vida de oração, mas a gente não
trabalha o que a gente está fazendo na nossa vida de oração. Não se pergunta o que temos feito na nossa vida de oração e qual vida de oração a gente tem tido, porque nós precisamos de uma vida de oração com Deus. Nós precisamos estar ligados com o Senhor dia após dia das nossas vidas. E a pergunta que fica para a gente nessa manhã é: como temos buscado? O que temos buscado da parte do Senhor? Então, o que você tem buscado com Deus? Você tem um propósito? Você tem buscado com um propósito na presença do Senhor? Que maneiras você tem usado? Também é uma pergunta muito importante. Que maneiras tem sido a sua oração? Como ela tem sido? Tem sido eficaz? Você tem ouvido as respostas da parte do Senhor? Como está a sua comunhão com Deus na oração? Sua oração é aquela coisa pesada, carregada, que não que você tem ali só mesmo para fazer ali, pronto, porque muitas vezes a gente desanima na vida de oração. A gente para, mas o Senhor quer nos animar a cada dia a uma vida de oração voltada para Ele. Nossa irmã Carla já está conosco aí também, Pai do Senhor. Pastor José Elias, Pai do Senhor, Deus abençoe. O nosso evangelista Mauro já está conosco. Cileia também, Deus abençoe cada um de vocês. Como disse o nosso irmão Arandi aqui, Daniel orava 3 vezes por dia. Então, a vida de oração daquele homem, ele pensava como ele estava buscando, de que maneira ele estava buscando, tinha estratégias. A gente vai até falar um pouco mais sobre isso, Arandi. Então, isso é uma verdade que nós precisamos trazer para as nossas vidas a cada dia, não é verdade, irmãos? Trazer essa ideia de que nós precisamos pensar um pouco mais como está a nossa vida de oração. Pensar um pouco mais o que a gente tem feito, como a gente tem usado essa arma tão importante que o Senhor dá nas nossas mãos. Por isso, essa parábola do juiz Inico, ela mostra aí muito do que a oração precisa ter, mostra muito o que a perseverança precisa ser trazida para as nossas vidas. Então, a gente vai dar sequência aqui e a gente vai ver 3 coisas muito importantes aqui. Eu vou chegar até para cá aqui para vocês possam ver direitinho. Por que desanimamos da oração? Eu quero trazer 3 pontos. Por que a gente desanima? Porque tem pessoas que estão desanimadas. Porque a oração, muitas vezes, na vida do cristão é um fardo. Por quê? Por 3 motivos muito importantes. O primeiro motivo que a gente vai ver é falta de fé. Em Lucas 18:8, que a gente leu na parábola, Jesus fala no final: quando o Filho do Homem vier, quando eu voltar, porventura acharei fé na terra. E é o tempo que a gente está vivendo, é o tempo que a gente tem acontecido nas nossas vidas nesses últimos anos, nessa nossa história, pastor José Elias. Nós podemos ver nesse tempo, o pastor sabe, os irmãos veem que há uma falta de fé muitas das vezes nas pessoas. As pessoas não querem mais buscar ao Senhor Deus. E quando buscam, é só para suas próprias necessidades e ainda com certa desconfiança. Isso é a falta de fé dos nossos tempos. Então, o Senhor Jesus, quando apresenta aquela parábola do juiz Inico, mostra aquela mulher que busca, ele está mostrando para nós: olha, vocês desse tempo, quando a fé desfaleceu, aqui como vocês têm que buscar, aqui como vocês precisam se renovar na minha presença. Então, nesse tempo onde Jesus está próximo de voltar, a falta de fé dentro da igreja, a falta de fé dos irmãos, muitas das vezes, nas nossas vidas, faz com que a oração seja uma oração que é desanimada, é uma oração que não prossegue para frente, não tem um propósito para seguir em frente. A segunda coisa que a gente vai ver é olhando as circunstâncias. Lucas capítulo 18:2, que a gente leu também. A gente vai ver a circunstância daquela mulher. A gente vai ver que a circunstância dela não era favorável de maneira nenhuma. A circunstância dela era de ter que enfrentar um juiz iníquo, uma pessoa que não queria julgar a causa dela. E a gente vai ver um exemplo muito grande da parte dela, que o que ela vai fazer? Ela vai perseverar. Ela vai lutar por aquilo que ela buscou. E aí vem um terceiro ponto que também está nessa parábola: falta de paciência que muitos cristãos têm. Porque se aquela mulher podia ter olhado para aquele homem, olhado para a circunstância e falado: olha, ele é um juiz iníquo, eu conheço ele não vai me ajudar, ele não vai ouvir a minha causa. Deixa para lá, eu não tenho o que fazer mesmo, vou ficar aqui na miséria. Mas ela não desistiu. Ela incomodava aquele homem todos os dias, até que ele um dia falou: olha,
eu não temo a Deus, eu não sigo a Deus, eu não quero resolver a causa dessa mulher. Mas ela me enjoa tanto, ela me importuna tanto, que eu vou resolver essa causa dela só para não me importunar mais. E aí a gente vê que nós precisamos de cada dia nas nossas vidas ter mais fé na nossa oração. Ou não olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor, porque as circunstâncias nem sempre são favoráveis. A gente vive num tempo que as circunstâncias não são favoráveis. É doença, é praga, é dificuldades financeiras, todas as áreas estão ruindo. E nós temos que se agarrar naquele que não é um juiz iníquo, ele é um juiz bom, ele é um Senhor bom para as nossas vidas. Ele quer o nosso bem, e é nele que nós precisamos nos agarrar e buscar nesse tempo. E talvez falte-nos a paciência de esperar o tempo dele, esperar o tempo das coisas da parte dele acontecer. Então nós precisamos renovar essa paciência na oração. Nós vimos aqui, o Morandi citou Daniel, e a gente vê que Daniel era uma pessoa paciente. Esperou 21 dias a resposta e não deixou de clamar ao Senhor. A resposta já estava a caminho, mas ali teve aquele momento que ele foi barrado e foi paralisado ali naquele caminho para chegar a Daniel. E se Daniel parasse de orar naquele momento ali, talvez ele não ia receber aquilo que ele estava buscando da parte do Senhor para a vida dele, aquilo que ele estava clamando, a resposta que ele precisava. Então, às vezes, a resposta de Deus vai demorar nas nossas vidas. E nós precisamos estar firmados no Senhor. A gente vai ver aqui nos últimos versículos, olhando aqui de volta para nossas Bíblias, a gente vai ver aqui, ó, o Senhor falando aqui. Então o Senhor disse, ouçam bem o que disse esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, pode parecer que Deus está demorando a responder às nossas vidas. Porque muitas vezes a gente quer as coisas no nosso tempo. Pode parecer que Deus, nossa, está demorando demais, Senhor. Mas é no tempo dele, não é no nosso tempo. E essa diferença de tempo entre o tempo de Deus e o nosso mostra a nossa necessidade, muitas vezes, de esperar. Porque muitas vezes o Senhor está nos preparando para receber aquilo que é da parte dele, e nós precisamos ter a paciência de receber no tempo do Senhor para as nossas vidas. Então, que nós possamos a cada dia ter essa verdade no nosso coração. Nós precisamos de mais fé. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, senão as circunstâncias nos desanimam. Nós não podemos pensar e perder a nossa paciência, a nossa espera por aquilo, não perder esperança por aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. Então não perca a esperança nessa manhã. Não perca a verdade que o Senhor vai agir no tempo dele, mesmo que ele pareça tardio. Porque muitas vezes a gente não espera, a gente quer da forma que é nossa, nós olhamos o relógio e falamos, Senhor, é agora, eu preciso agora, eu quero agora. Mas aí Deus olha o relógio dele e fala, não, meu filho, não é agora. Espera mais um pouquinho aí, vai chegar o tempo de eu agir nessa causa. Então nós precisamos ter essa verdade no nosso coração. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E por isso desanimamos às vezes da oração. Porque nós queremos no nosso tempo, mas não é o nosso tempo que manda, é o tempo de Deus. Vamos seguindo aqui a nossa manhã de estudo, de edificação da palavra de Deus. E o Morandi falou aqui também que somos dependentes do Senhor, devemos ser constantes em oração, como a nossa irmã Eliane Moura falou aqui agora. Deus abençoe sua vida, um grande abraço. Nós precisamos ser constantes na nossa vida de oração. E por isso agora a gente entra num tema aqui, como perseverar na oração. A gente vê logo no primeiro versículo que Jesus estava muito interessado que nós e os seus discípulos estivessem voltados à oração. Então Jesus mostra por toda a sua palavra a necessidade de buscar sempre oração. Então a gente vai ver vários textos, vários momentos onde Jesus vai apresentar parábolas, vai trazer textos bíblicos que vai nos incentivar a oração. A gente vai ver até alguns desses textos aqui em sequência, e nós vamos ver que a nossa perseverança na oração é muito importante. Por isso o inimigo quer roubar isso de nós. Por isso ele quer mostrar para nós as circunstâncias. Ele quer falar, olha, está demorando, Deus não vai responder. Muitas vezes ele tenta colocar isso nos nossos corações. Por quê? Porque ele sabe, se nós perseverarmos, se nós mantermos em oração, o Senhor vai nos responder. Se nós tivermos uma vida devocional eficaz na presença do Senhor, o Senhor vai nos responder. Então vamos olhar um pouco desses textos agora.
para edificar as nossas vidas. A gente vai ver aqui, parábola do amigo que incomoda, Lucas capítulo 11, do versículos 5 ao 10. Disse-lhes também: qual de vocês terá um amigo? Se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que lhe for e o que lhe houver, mister. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus é o nosso amigo, está pronto a nos ouvir. Ele mesmo que nos ensinou a oração, ele está pronto a nos ouvir, mesmo que seja meia-noite, mesmo que seja no nosso plano, na nossa dor. Então, a gente vê aqui que vindo de caminho ali, naquele momento ali, empresta-me 3 pães, e a pessoa, um vizinho seu, te acordar, meia-noite, naquele sono gostoso, naquele momento ali, né, pastor Rudinei, naquele momento de descanso ali, e aí o seu amigo bate na porta lá e fala: pastor Rudinei, me dá aí 3 pães. É complicado, a gente tá deitado, tá com a nossa roupa ali de dormir, é uma situação difícil ali, igual o caso desse homem que estava com seus filhos ali deitado com ele, podia acordar as crianças, ia causar ali toda uma situação complicada para aquele homem, mas por causa da importunação, ele levanta e dá o pão que aquele homem precisava. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus está pronto a nos ouvir e nos atender, mas Ele quer nos ouvir mais, Ele quer que nós demos mais detalhes. Porque não adiantava só esse homem bater na porta e dizer: eu preciso de você, meu amigo, e não ia levantar. Ele, além de dizer: eu preciso de você, meu amigo, eu preciso disso, disso e disso, eu preciso desses 3 pães, porque chegou um amigo. Então, na nossa oração, muitas das vezes, a gente precisa apresentar para Deus o que a gente está precisando. Nós precisamos apresentar de forma detalhada. Nós vemos isso nessa parábola para que o Senhor possa nos responder. Então, às vezes, nós pegamos situações onde a gente olha e fala: nossa, essa situação não tem jeito, essa situação é muito difícil, mas você precisa apresentar os detalhes para Deus. Você precisa mostrar o que você tem e qual a sua necessidade naquele momento. Olha, chegou um amigo e eu preciso desses 3 pães. Então, é da mesma forma na nossa vida. Olha, Senhor, chegou essa situação, é assim, assim, assim. Eu preciso que o Senhor faça assim, assim, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Porque nós vemos aqui que o amigo, apesar de importuná-lo, ele não cobra aquela situação ali. Ele espera o amigo se levantar e trazer aqueles pães e responder aquilo que ele estava esperando. Responder aquilo que ele precisava. Então, da mesma forma nas nossas vidas, nós precisamos muitas vezes esperar o Senhor nos falar, nos responder aquilo que nós temos clamado com detalhes. Com detalhes. Nós precisamos colocar os detalhes nas nossas orações. Trazer aquilo que nós precisamos. Tem sempre aquela palavra, os irmãos já devem ter ouvido falar, que a pessoa fala: eu quero um carro, Senhor. Vai orando: Senhor, eu quero um carro, me dá um carro, Senhor. Aí o Senhor manda um Fusca. Aí a pessoa reclama, né, pastor Zé Liz? Aí a pessoa reclama: o Fusca. Mas nós não podemos. Você pediu o Fusca, você pediu um carro. O Fusca é um carro, então você está recebendo aquilo que você pediu na sua oração. Não é verdade? Então nós precisamos a cada dia estar voltados ao Senhor e buscar com detalhes, Eliane Moura. Nós precisamos buscar com detalhes a cada dia na presença do Senhor, para que Ele possa atender aquilo que nós temos pedido, é aquilo que nós temos buscado da presença do Senhor Jesus. Então vamos dar sequência aqui na nossa estudo dessa manhã. Jesus encoraja a oração. Mais uma vez, o Senhor Jesus nos encoraja a orar na presença dele. Então, todo esse encorajamento, né, irmãos, toda essa parte que o Senhor está passando para as nossas vidas, precisa ser a cada dia praticada nas nossas vidas, porque Jesus encorajou a oração muito. Nós precisamos ser encorajados à oração, a buscar o Senhor. Jesus encoraja a oração, Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 11. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra,
O que temos buscado na presença do Senhor? O que temos buscado da parte dele para nós encontrarmos? E ao que bate, abre-se-lhe-á. E ao que dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Eu queria reforçar e trazer para a sua vida a necessidade da oração, perguntando a você nessa manhã: quantas vezes o Senhor já lhe respondeu? Quantas vezes você pediu pão ao Senhor e Ele lhe deu pão? Ele não lhe deu pedra. Quantas vezes você pediu a ajuda de alguém e alguém respondeu com pedras? Mas quando você clamou ao Senhor Jesus, Ele respondeu com pão. E é isso que o Senhor está trazendo nessa parábola para as nossas vidas. Muitas vezes a gente vai pedir ajuda a alguém, a gente vai tentar resolver a situação com as nossas próprias mãos. E o que a gente vai receber são pedras. Não vai ser aquilo que a gente esperava. A gente vai receber serpentes, vai receber problemas piores ainda, mais dificuldade, que nós estamos tentando resolver com as nossas próprias mãos. Mas quando a gente pede ao Senhor, que é Rei das nossas vidas, quando a gente bate a porta dele, ele não vai sair para fora com a pedra na mão, ele vai sair com o pão. Aquilo que você precisa, ele vai sair e vai te entregar nas tuas mãos. Então bate a porta da oração, não deixa de bater essa porta não. Batei, batei, é o que o Senhor está dizendo. Buscai, buscai, encontrarei. Então, nessa manhã, mesmo que você esteja fraco espiritualmente, mesmo que você esteja desanimado espiritualmente, o Senhor Jesus fala com você e você não está conseguindo encontrar a porta da oração. Você não está conseguindo chegar na porta da oração, porque você está desanimado espiritualmente, com a fé abalada. O Senhor fala ao seu coração e te diz: olha, buscai, mesmo que você não esteja encontrando essa porta agora para bater. Buscai e a encontrarei. Busque agora ao Senhor, mesmo que não haja força para a sua vida de oração. Busque da forma que você estiver. Não põe em empecilhos aquilo que você precisa buscar. Por isso que o Senhor fala primeiro buscar e depois bater a porta. Porque primeiro você precisa ali encontrar aquela porta para bater nela. E às vezes a nossa situação é que nós não estamos nem encontrando a porta para bater nela. E nós precisamos não achar a porta, nós precisamos buscar ela, mas continuar orando ao Senhor, continuar tentando bater na porta. Porque uma hora a gente acerta a porta e quando o Senhor Jesus ouvir, meu irmão, aí a porta se abre. E não vai sair alguém ali com pedras, não vai sair alguém com uma serpente, vai sair o Senhor Jesus com pão na mão, dizendo aqui, ó, aquilo que você me pediu, meu irmão, aquilo que você clamou a mim, eu estou aqui te respondendo, eu estou aqui te entregando agora nas suas mãos. Então, nessa manhã, o Senhor fala ao seu coração isso. Não espera só a porta. Já vai batendo aí, vai batendo. Está batendo na parede, mas vai bater. Uma hora você vai achar a porta. E Deus vai começar a agir na sua vida. E Deus vai começar a mudar essa história e essa situação. E Deus vai começar a agir. É isso que nós precisamos fazer nesse tempo difícil. É não só olhar as circunstâncias dos que estamos vivendo. Porque a mídia, porque a sociedade em si está apavorada. Porque a mídia, para ganhar o seu pão de cada dia, tem que a cada dia trazer mais notícias, às vezes notícias ruins aí, mas nós precisamos firmar na notícia que é a nossa principal, que é a notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Ele manda nós fazer em qualquer circunstância? Bater a porta dele. E Ele pode sair com o remédio, com a solução, com trazer de volta aquilo que nós precisamos, que é a paz, que é a possibilidade de sair para fora, de fazer as nossas coisas em paz, sem medo. É Ele que pode trazer esse retorno. A igreja precisa estar avivada nisso, precisa estar crendo nisso. E o Senhor quer fazer isso nesse tempo. Nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo nessa manhã. Vamos seguindo aqui. Nós vamos ver agora, meus irmãos, alguns exemplos bíblicos de oração. Nós vamos ver algumas vidas. O irmão Arandi já citou aí alguém, já citou o nosso querido Daniel, aquele profeta do Senhor. Nós vamos ver algumas outras vidas aqui também, que fizeram diferença nas suas histórias de oração. Mas, irmão Igor, eu já conheço essas histórias, eu já ouvi pregações sobre eu já vi muitas mensagens sobre isso, mas nessa manhã, o Senhor Deus quer trazer mais uma vez a memória. É preciso trazer mais uma vez a memória a importância da oração. É preciso renovar isso nas nossas vidas. Então vamos dar sequência aqui e vamos ver primeiro, Ana, a oração sem voz.
chegam circunstâncias nas nossas vidas, irmão, nós não temos nem voz para orar ao Senhor. Nós não temos nem sentidos para clamar ao Senhor nosso Deus. E Ana só balançava sua boca a ponto do sacerdote Eli pensar que ela estava embriagada. Mas, na verdade, ela estava clamando ao Senhor e buscando ao Senhor, do seu íntimo, do seu coração, porque a oração dela foi respondida. Mas o sofrimento e a dor era tão grande na vida daquela mulher que ela não conseguia falar. E às vezes você vai estar nessa circunstância. O sofrimento e a dor vai ser tão grande que você não vai conseguir falar. E é nesse tempo que, mesmo que a voz não saia, eu preciso clamar ao Senhor. Mesmo que não saia a voz, o Senhor quer falar e quer ouvir você falar. Então, nesse tempo é como Ana, precisamos clamar, mesmo que a voz não saia. Mesmo que para os outros pareça que você está louco, mas para Deus, mesmo que para os outros você pareça que está fora de si, mas para Deus, Ele está ouvindo sua voz. Então, mesmo que ao redor de Ana parecia que ela estava fora de si, mas depois ela apresentou ali o pão que o Senhor enviou para ela, e o pão do alento que o Senhor enviou para ela, se chamava Samuel. Então, a gente vai ver isso na vida dela. Ela não pediu o sacerdote Eli. O sacerdote Eli não tinha o que oferecer para ela. O sacerdote Eli tinha pedras. Mas quando ela clamou o Senhor Deus, mesmo sem voz, o Senhor entendeu o que o filho precisa. Porque a gente conhece e sabe, os irmãos que têm filho sabem, que quando um filho precisa de algo, às vezes ele nem fala. Às vezes ele está quieto, só nas atitudes dele você repara, opa, o meu filho está precisando disso. Então é nessa forma que o Senhor vê também. Às vezes nas nossas atitudes com Deus, Ele começa a perceber o que a gente precisa. Então nas nossas atitudes de oração, a gente precisa mostrar também para o Senhor o que a gente está precisando. Porque como Ana, o Senhor entendeu que aquela filha dele estava precisando e atendeu a sua oração. Vamos mais adiante, a gente vai ver também esse homem de Deus aqui chamado Moisés. Quando a gente olha essa imagem do Mar Vermelho se abrindo, a gente pensa, ele tocou o cajado nas águas e o Mar Vermelho se abriu. Mas antes dele tocar o cajado nas águas, ele era um homem de oração, ele era um homem que buscava ao Senhor. Então a gente vai ver por toda a Bíblia as pessoas que fizeram a diferença, as pessoas que abriram o mar, que fizeram a diferença na história do povo de Deus, são pessoas de muita oração. Então, antes de chegar e tocar o cajado, para ver aquele mar vermelho ali aberto, ele primeiro clamou ao Senhor. E aí vem até uma palavra que o presbítero Vitor já pregou, o presbítero Mauro já pregou, o Mauro sempre fala, ele não se apartava da tenda, não se aparte da tenda. E era isso que Moisés fazia. Para ele tocar o cajado no mar, o mar se abrir, tinha um requisito antes. E esse requisito na vida de Moisés era não se apartar da tenda. Então, se Deus fez grandes milagres, se Deus trouxe aquelas pragas sobre o Egito, é porque ele falava com Moisés. Então, a gente vai ver na Bíblia como Deus falava com Moisés de perto. E porque aquele homem ansiava buscar ao Senhor, ansiava estar perto do Senhor Jesus. E o Senhor acabava fazendo muitas coisas grandes através da vida de Moisés. E aí eu deixo até para a meditação dos irmãos, depois vocês leem Salmo 90, que é um salmo de Moisés, é uma oração de Moisés, e a gente vê ali uma profunda comunhão daquele servo do Senhor com o nosso Deus, uma profunda buscar daquele servo de Deus para ter comunhão com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus. Então nós vamos ver um Moisés que, para chegar aí onde a gente está vendo agora, ele não se apartava da tenda, ele não se apartava da presença. Aqui, o próximo que a gente vai ver, a gente já vem até conversando hoje sobre ele, a gente já vem falando sobre ele nessa manhã, é o profeta Daniel. A oração constante diária. Em Daniel 6,10, que a gente pode ler aqui nessa manhã, em Daniel 6,10 a gente vai ver um Daniel que é um exemplo para as nossas vidas. Daniel capítulo 6, versículo 10, a gente vai ver aqui agora. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, versículo 10, tá, irmão? Voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas se abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. Como era costume na vida de Daniel. A oração tem que ser um costume forte nas nossas vidas.
não uma oração só no momento que a gente passa apertos e dificuldades, mas a oração precisa ser um costume constante nas nossas vidas. Uma imagem que a gente está vendo aí agora, os irmãos podem ver, e é marcante também, é ele na cova dos leões. Para chegar aí onde ele está também, ele precisava ali 3 vezes ao dia estar na presença do Senhor. E aí o inimigo pode rodear, mas não pode atacar. Por quê? Porque você está protegido por uma vida de oração, não é mesmo, Tatiana? Você está protegido numa vida de oração. E mesmo que os leões rodeiem, o Senhor está te guardando, o Senhor está protegendo a sua vida, o Senhor está livrando a sua vida. Então nós vemos aqui um profeta que 3 vezes por dia, como costume na sua vida, ele buscava o Senhor pela manhã, pelo meio-dia e pela tarde, estava ali Daniel clamando ao Senhor. E aí o Senhor ouvia a sua oração. Nós vemos na vida de Daniel que ele foi um homem que foi regente, foi um homem governador em 2 impérios diferentes. Para chegar a essa realidade, para chegar a essa influência no mundo, ele precisava desses momentos de encontro com Deus. Então, para nós influenciarmos cada vez mais aos que estão no nosso redor, nós precisamos buscar mais e mais a presença do Senhor nas nossas vidas. Então ali os leões estão rodeando Daniel, mas não podem atacar. Por quê? Porque ele está conectado com Deus. E essa conexão é diária, é costumeira. É como falar com o seu amigo todo dia, conversar com ele todo dia. E é assim que nós precisamos fazer a cada dia. É trazer o Senhor como nosso amigo, conversar com ele todo dia, buscar ele todo dia como de costume. Vamos dar sequência ao nosso estudo nessa manhã. Eu separei para os irmãos também, além do que eu citei aqui da história da igreja, da história da Bíblia, das pessoas que buscavam o Senhor. E a gente vai ver isso na vida de Davi, mesmo no meio do pecado, ali mesmo no meio de uma situação difícil. Davi buscou o Senhor, Davi se voltou ao seu Deus e ele teve a sua resposta. Nós vamos ver isso em toda a história da igreja, em toda a história bíblica. A gente vai ver homens que buscaram o Senhor. Isso aí fez toda a diferença naquele momento da história. Então a gente vai ver agora alguns homens na história da igreja, depois de Atos dos Apóstolos, que também buscaram o Senhor. Isso aí fez toda a diferença nas suas vidas e até mesmo nas suas nações. Homens de oração na história da igreja. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. Então nós vamos ver já no início da igreja, uma coisa que os apóstolos se combinam em fazer, e se mostram no desejo de fazer, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, eles estavam ali decididos a perseverar, como o Senhor Jesus ensinou. E esse ensino que o Senhor Jesus trouxe para eles estava bem guardado na memória deles. O perseverar na oração que Jesus ensinou estava bem guardado na memória deles. E eles quiseram, assim, trazer, e Lucas escreve lá no Atos dos Apóstolos que os apóstolos estavam dizendo que iriam fazer. E o que eles iriam fazer é perseverar na oração e no ministério da palavra. Então, nós precisamos a cada dia perseverar na oração. Então, eles sabiam das dificuldades que eles estavam enfrentando, como nós sabemos das nossas dificuldades. Mas eles escolheram perseverar na oração. Nós precisamos perseverar na oração, na Nenenice. Nós precisamos, na Nenenice, estar firme na presença do Senhor, estar a cada dia perseverando na oração. Pai do Senhor, irmão Luciano está conosco aqui também, o professor Luciano foi meu professor no curso de teologia, que Deus continue abençoando a sua vida. Então nós estamos aqui perseverando, nós precisamos perseverar na oração. E nós temos que ter essa realidade na nossa vida, no nosso viver diário com Jesus, que nós precisamos perseverar como os apóstolos perseveraram, mesmo na circunstância, essa circunstância do que eles estavam escrevendo aqui, era uma circunstância de perseguição. Os romanos estavam perseguindo a igreja, e muitos deles foram mortos. Muitos desses apóstolos que disseram, eu vou perseverar na oração, foram mortos, mas não deixar de receber sua coroa de vitória na presença do Senhor. Deixaram marcados as suas histórias, estão aqui até hoje, ainda falam da verdade do Senhor. Por quê? Porque perseveraram nas suas vidas de oração, perseveraram nas suas vidas de oração com Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. E nós vamos ver aqui exemplos de homens que perseveraram, mudaram o seu tempo, mudaram a história do que eles estavam vivendo. Vamos seguindo aqui em frente.
Martim Lutero. Martim Lutero, os irmãos conhecem, o reformador, enfrentou ali uma situação muito difícil, enfrentou tudo e a todos para mudar uma situação daquilo que ele viu. Um dia ele leu a palavra e chegando ali, ele leu: o justo viverá por fé. E aquilo ali transformou a vida de Martim Lutero. Até aquele momento, todas as penitências, tudo aquilo que ele vinha fazendo, não trouxe santificação para a vida dele. E ao ver aquilo, ele ficou oprimido com aquela situação. E ele começou a clamar ao Senhor e ler a palavra. E um dia ele caiu nesse trecho: o justo viverá por fé. Isso aí mudou a vida dele, mudou a história da igreja, mudou a história do que estamos vivendo. Por quê? Porque ele tinha costume de orar pela manhã, ao menos por 2 horas. Ele dizia que se não investisse esse tempo, Satanás ganharia vitória sobre ele durante o dia. Então, sobre o tempo de oração, é muito específico, é muito particular. Mas nós vemos na vida desse homem que ele orava 2 horas por dia e dizia que se não buscasse dessa forma, ele estaria tendo derrotas. O inimigo começaria a vencer contra a vida dele. Então, esse reformador, esse aí que enfrentou toda a situação, traduziu a Bíblia para o alemão, tirou das mãos de Roma, e libertou a igreja de um cativeiro. Ele foi usado pelo Senhor para isso. É porque ele era um homem de oração, era um homem que buscava ao Senhor dia após dia na vida dele. Então o Senhor agiu através desse homem. E hoje nós sabemos que o justo viverá por fé. Fé para orar, fé para ler a Bíblia, fé para clamar ao Senhor. E nós temos essa fé viva no nosso coração. O Senhor pode agir em nós. Nós vamos dar sequência aqui. John Wesley, os irmãos devem conhecer, o fundador da Metodista Wesleyana. A tocha tirada do fogo. A sua casa, do seu pai era o pastor Samuel Wesley, sua casa pegou fogo quando era ainda criança e foi tirado no meio às chamas, e seu apelido ficou conhecido até pelas suas mensagens também. Ele ficou conhecido como a tocha tirada do fogo. E o que ele diz sobre oração? Ele chamou a oração de os grandes meios de aproximar-se de Deus e seguiu acreditando que a oração persistente pode ser o primeiro passo necessário para ver o mover de Deus. Ele tinha convicção que precisava se dedicar pelo menos 2 horas por dia à oração pessoal. Então nós vamos ver na vida desse homem também, que foi um grande reformador e foi um grande, trouxe avivamento para a Inglaterra. A gente vai ver ele também, ele incendiou a Inglaterra ali com a palavra de Deus. E nós vamos ver que ele tinha a oração como muito importante. Oração persistente é o primeiro passo necessário para ver o mover de Deus. Então, se você quer ver o mover de Deus, você já tem visto, é porque você tem orado persistentemente. Mas ainda não viu, comece a orar persistentemente, que você vai ver o mover de Deus nas nossas vidas. O mover de Deus, do Senhor nas nossas vidas. Então, Cirleia, Eliane, Carla, nós queremos ver o mover de Deus nas nossas vidas, nós precisamos a cada dia buscar mais e mais da parte do Senhor. Nós vamos ver também a vida de Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de Deus Irado. Ele prega esse sermão que ficou marcado na história da igreja, essa pregação, depois se vocês quiserem procurar no YouTube, ficou marcada na história da igreja, tem esse sermão escrito, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Conta a história que no dia que ele pregou essa mensagem, as pessoas queriam se agarrar às bases da igreja, se agarrar nos bancos, porque achavam que ia cair no inferno. Tamanha era a unção desse homem, tamanha era a realidade do que ele trouxe para as vidas daquelas pessoas. E ele também era conhecido por seu viver de santificação, por seu viver de busca de oração e de temer ao Senhor. Então ele também foi um grande pregador da palavra de Deus. Costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando com sua esposa. Ele passava, como ele vivia do ministério, ele passava boa parte do seu dia. Também diariamente, a esposa dele também o acompanhava em oração. Depois da última refeição, ele deixava toda a lida a fim de passar 1 hora com a família. Então ele tinha todo um tempo dedicado para cada uma das coisas. E o dedicar tempo à família, trazer a família para o tempo de oração também, era muito importante para a vida dele. Não é verdade, irmã Sueli, Pai do Senhor, já está conosco aqui também. Então, que a cada dia a gente possa trazer para as nossas famílias uma vida de oração como esse homem trouxe. E quando ele ia impactar toda uma nação, ele já estava primeiro impactando toda a sua família. Quando ele orava e abençoava vidas, ele já estava abençoando antes a sua própria família. A gente vai dar sequência aqui. David Brainerd, talvez David Brainerd
os irmãos não conheçam muito, não tenham ouvido falar, mas esse homem também foi um homem conhecido por sua vida de oração e dedicação a Deus. Uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. É isso uma frase que ele falou. E esse homem, ele dedicou toda a sua vida. Esse homem viveu pouco, mas ele dedicou sua vida ao Senhor. Os índios lá na América do Norte, os índios vermelhos, precisavam ouvir o Evangelho. E esse homem entrou nessa tribo terrível para pregar o Evangelho. À base de oração, à base de jejum. E a vida dele foi curta. A doença o pegou ali e ele foi levado, mas deixou marcado a sua história como um homem de oração, como transformou aquela tribo dos peles vermelhas na América do Norte. Aquela tribo foi evangelizada, foi transformada por causa desse homem aí, porque ele escolheu, ele amou, ele clamava noite e dia, dai-me aquelas almas. E o Senhor os deu aquelas almas àquele homem. Como missionário, ele se entregou ao Senhor e clamou, e o Senhor abriu a porta para aquilo que ele precisava. Naquele tempo a medicina era muito difícil, e esse homem não olhou as circunstâncias, porque ele teve que entrar na mata ali, se envolveu com aquele povo ali, e as doenças pegaram ele, mas ele não deu valor à sua própria vida, ele deu valor a pregar o Evangelho para aqueles índios, e ele clamou até o último dia da sua vida, e aquilo ali mudou a história daqueles índios, e o testemunho, a vida dele fala até hoje, e ele deixou tudo gravado num diário chamado Diário de David Brainerd. No Brasil é a história de David Brainerd. Se os irmãos quiserem depois pegar o livro e procurar na internet, muito bom, vocês vão ver alguém que se dedicou totalmente à obra do Senhor e abriu o seu coração à chamada missionária e fez a diferença naquela tribo indígena, pessoas que ninguém dava valor. Ele foi lá e buscou para o Senhor Jesus, porque ele não tinha nada a oferecer para ele, mas ele trouxe o Evangelho do Senhor, e aí ganhou um galardão muito maior da parte do Senhor Jesus. A gente vai seguindo aqui agora outro pessoa marcante na história da igreja, por seus sermões e por suas palavras, é Charles Spurgeon. Esse homem é conhecido como príncipe dos pregadores. Depois vocês pesquisem mensagens, pregações desses homens. As mensagens são impactantes, é vindo direto do céu para as nossas vidas. Por quê? Porque ele também era um homem de oração. Ele também enfrentou uma pandemia nos anos de 1820, teve ali a pandemia da cólera e devastou muitos lugares, e onde ele morava também, na Inglaterra, também foi atingido, e ele chegou a desanimar, porque naquele tempo não tinha ali a medicina, e conta a história, e ele conta que ele estava caminhando e de repente ali no jornal, algo ali, estava escrito um versículo, e ele vinha falando com Deus, desanimado daquela situação, que ele tinha que visitar os membros dele, era pastor, e os membros dele estavam doentados, estavam ali já a ponto da morte, e ali ele chegava naquela situação, no momento ele olhou as circunstâncias e desanimou. E ali ele viu aquele versículo, leu aquele versículo, a fé dele foi renovada, e ele continuou a obra em meio àquela situação devastadora que ele estava vivendo naquele tempo. E aí a gente tem algumas frases de algumas mensagens dele sobre oração, e a gente vai ver aqui, ó, se formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Então, se a gente é fraco na nossa comunhão de oração com o Senhor Jesus, pode ter certeza, você vai ser fraco em tudo. Ah, Senhor, eu estou fraco. Por quê? Você tem tido comunhão com o Senhor? Você tem renovado a sua comunhão com Deus? Essa palavra é um pouco pesada, é um pouco dura, mas é necessária para a vida da igreja. A igreja hoje tem vivido palavras e tem seguido mensagens que traz para o nosso coração aquilo que nós queremos ouvir, mas às vezes a gente precisa ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. Então, os nossos ouvidos precisam estar abertos, porque o Senhor falou, no fim dos tempos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria vontade. Não é isso que o Senhor quer. Nós precisamos ouvir o que nós precisamos, não ouvir aquilo que nós gostamos de ouvir. E esses homens de oração, eles falavam aquilo que as pessoas precisavam ouvir, não aquilo que as pessoas gostavam de estar ouvindo. Nós estamos vivendo um tempo que às vezes as pessoas estão cedendo para falar aquilo que as pessoas gostam e não aquilo que o Senhor Jesus gostaria que nós falássemos. E nós precisamos renovar isso no nosso coração, falar a verdade do Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. E esses homens eram firmes e fortes naquilo que eles falavam. Então eles adicionavam nas suas palavras essas coisas. Então está escrito aqui, se formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Segunda frase que ele deixou, deixe que o Deus de Daniel seja seu Deus no seu quarto de oração.
e ele será o seu Deus na cova dos leões. Então, se você tem uma vida de oração dedicada, saiba que o Senhor na sua cova dos leões está contigo, ele vai passar contigo. Então, deixe que o Deus de Daniel seja o seu Deus no seu quarto de oração. E ele será o seu Deus na cova dos leões. Olha que palavra forte da parte do Senhor para os nossos corações. Depois nós vamos ouvir também: Satanás irá tremer quando olhar o mais fraco santo orar. Então, o mais fraco dos crentes, quando orar ao Senhor, ele irá tremer e ver a realidade do Senhor na sua vida. Vamos dar sequência. Enquanto eles viverem, os cristãos devem orar, pois somente enquanto orar é que eles podem viver. Então, somente enquanto oramos, nós podemos viver e estar seguindo na presença do Senhor. Quando você não conseguir orar como deve, cuide para orar como você pode. Então, como você puder orar, ore. Se você não está numa situação onde você consiga orar como deve, ore como você pode. No momento onde você estiver, ore ao Senhor, clame a Ele. Nosso horário já está avançado, eu vou adiantar aqui a nosso momento, desenvolvendo uma vida devocional de oração. Atos capítulo 1, versículo 8, desenvolvendo uma vida devocional de oração. Por que Atos capítulo 1, versículo 8? Porque ele traz uma mensagem muito forte da parte do Senhor para as nossas vidas, que é muito importante, e nós precisamos estar ligados nisso que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então, Atos capítulo 1 de Atos, nós vamos ver no versículo 8, vou colocar aqui para os irmãos verem, já estou concluindo a nossa mensagem dessa manhã. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, o que o Senhor fala aqui? Recebereis poder. E é esse poder que faz com que nós possamos desenvolver essa vida espiritual com Deus. Então, nós precisamos a cada dia desenvolver com o Senhor uma vida espiritual, para que o poder do Espírito Santo possa nos animar a oração e a vida com Deus. 3 tipos de oração que Deus não rejeita. Então, aqui eu vou citar algumas coisas sobre oração que nós precisamos trazer para as nossas orações a cada dia, para que o Senhor possa nos abençoar. Primeiro, Deus não rejeita a oração do justo. Então, aquele que está justificado na presença do Senhor, Deus não rejeita essa oração. Deus não rejeita a oração com fé. Então, se clamamos com fé, o Senhor não rejeita a nossa oração. Deus não rejeita a oração do humilde. Então, se chegamos a Deus com humildade, o Senhor não rejeita a nossa oração, como aquele publicano chegou na presença do Senhor ali e reconheceu seus pecados, suas falhas. O Senhor abençoou ele e sustentou a vida dele. 4 erros na hora de orar que temos que evitar. Isso aqui é muito importante para a nossa vida de oração. Falta de concentração. Quantas vezes a gente está orando e nossa mente se desvia para outra coisa, se desvia daquilo que é do Senhor, ou tem alguma coisa acontecendo ao nosso redor que atrapalha a nossa oração. E aí vem um versículo que o Senhor Jesus citou e ele falou para nós: entre no seu quarto, feche a sua porta. Muito por causa disso, porque precisamos estar concentrados em oração na presença do Senhor. Orar num local agitado, sem paz. Às vezes você precisa escolher um local que esteja em paz para você poder orar. Claro que vai ter circunstâncias no trabalho, em algum lugar na rua, que você vai precisar orar ao Senhor. Mesmo na mente, aí você vai precisar clamar. Mas assim, na hora que você decidir que é o horário de devocional e oração seu, você precisa orar num local que tenha paz, que não seja agitado, que não tenha ali uma movimentação que possa atrapalhar a sua devocional, o seu momento de oração com Deus. Tempo dedicado à oração. Como eu disse, o tempo de oração é muito particular de cada um. Mas não deixe de apresentar tudo na presença do Senhor, daquilo que você está pedindo ao Senhor. Não faça só aquela oraçãozinha rápida ali, só para dizer que orou. Dedique o tempo. Se você não marca um tempo hoje para orar ao Senhor, passe a marcar esse tempo. Falta de adoração. Muitas vezes a gente ora só pedindo ao Senhor, esquece também de dedicar um tempo a adorar ao Senhor. E a gente vê na oração do Pai Nosso, que tem, o início já é com a adoração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então já começamos ali aquela oração com santificação no nome do nosso Senhor Jesus. Então, a oração em família também é muito importante. Então, não deixe de orar em família. Não dedique um tempo a juntar a sua família e fazer um momento de oração. Clama ao Senhor junto com Ele, para Deus operar na vida da sua família, para Deus mudar a situação. Se você já faz isso com a sua família, não deixa, não desanima, porque é muito importante. Então, para encerrar
a gente vai aqui com esse versículo. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Mateus capítulo 7, versículo 7. Então, nessa manhã, irmãos, aquela mulher bateu ali a porta e o juiz Iníquo respondeu e trouxe a resposta para ela. O Senhor Jesus está pronto a nos responder. O Senhor Jesus quer abrir a porta, como vocês podem ver na imagem. A porta está abrindo e Ele quer abrir a porta para você. Talvez hoje seja o dia que Deus está abrindo a porta na sua vida. Então, peça e lhe será dado. Busque e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Então, nessa manhã eu digo para você, se você buscar, se você bater a porta, o Senhor vai abrir a porta para você. Se a igreja clamar, o Senhor vai abrir a porta e vai livrar nós dessa praga. Então, nós precisamos ver essa porta se abrindo. E para ver ela se abrindo, nós não podemos perder a esperança. Para ver ela se abrindo, a gente não pode desanimar. Para ver ela se abrindo, a gente não pode olhar as circunstâncias. E é isso que o Senhor quer falar no nosso coração nessa manhã e nesse dia de hoje. Guarde essa palavra no seu coração. Dedique a sua vida à oração a cada dia. Se você já tem dedicado, continue com essa mesma dedicação. Continue dedicando, porque você vai transformar a história, não só sua, mas da sua família. E quem sabe, se aprover ao Senhor, mudar a história até da sua nação, mudar a história do seu país, mudar a história da sua igreja, porque o Senhor quer usar a sua vida. Então, nessa manhã, que os irmãos possam ficar com essa palavra. Um minutinho agora do tempo dos irmãos. Eu já estou encerrando, a gente já até estourou o horário, peço perdão aos irmãos, mas eu preciso trazer alguns anúncios para os irmãos. Primeiro anúncio é que a festividade da igreja seria agora, né, irmãos, a festividade de comemoração da igreja do Castelo, mas infelizmente, por causa de toda essa situação, a gente não vai poder fazer a festa. Então, para não passar em branco, a gente pensou algumas ideias de fazer alguma coisa. Então, a partir de hoje, os irmãos que sentem desejo no coração podem participar. Grave um vídeo de 30 segundos, respondendo por que você ama essa igreja, ou por que você gosta de fazer parte da Igreja do Castelo. Traz alguma mensagem do Senhor, curta mensagem, poste na sua rede social preferida, aí, com a hashtag Igreja do Castelo 30, e marque aí no Facebook, @Despertando e Salvando Vidas, no Instagram, @Igreja do Castelo. Então, para comemorar esses 30 anos da igreja aí, os irmãos participarem conosco deste momento aí. Depois eu vou estar repostando esse vídeo, nós vamos estar lançando, vai ser um momento, depois nós vamos juntar isso tudo aí, para ter essa comunhão, mesmo que não estejamos presentes, e assim poder não deixar passar em branco essa data especial da igreja. Então, grave esse vídeo aí, posta aí na sua rede social, não precisa mandar para mim, pode postar direto na sua rede social, só marcar a igreja e colocar a hashtag Igreja do Castelo 30. Então, só mais uma coisinha aqui para anunciar para os irmãos. O nosso evangelista Mauro colocou no seu coração de começar uma rádio online da igreja. Ele me procurou para a gente montar a parte técnica e ele também vai estar fazendo uma programação lá. Depois ele vai estar passando aí os dias que ele vai estar fazendo programação. Outros irmãos quiserem participar, depois a gente pode ver aí. Mas atenda a rádio da Igreja do Castelo, a gente vai estar transmitindo rádio lá. Eu acredito que vai ser 24 horas aí, trazendo mensagem, louvor e adoração, talvez até alguns ao vivo que a gente fez, a gente vai estar transmitindo para lá para os irmãos. Os irmãos podem acessar pelo evangelicoblog.com.br/tenda. Aí já deve estar ao vivo lá, tocando louvor. Os irmãos podem acompanhar, vai ter uma programação para os irmãos possam ouvir a nossa rádio, a rádio da igreja. Atenda a rádio da Igreja do Castelo, evangelicoblog.com.br/tenda, que é o meu blog ali. Eu cedi um espaço ali para poder colocar a rádio ali. Então, eu tenho um blog ali também, blog.com.br, tem texto lá, tem artigo, tem coisas para edificar a sua vida. Depois, se quiserem acessar aí, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado pela participação de cada um dos irmãos nessa manhã, cada um que esteve comigo nessa manhã, para nós estudarmos a palavra do Senhor, aprender. Nós, a Geisa, agradecemos aqui a presença dos irmãos. Deus continue abençoando a vida de cada um. Não saia daí 2 horas da tarde. A gente tem sala de vídeo no Facebook para
os irmãos acompanharem aí trabalhos que já fizemos online. E a partir das 7h30 da noite, o nosso irmão David vai estar louvando ao Senhor para a honra e glória do Senhor. A partir de 8h da noite, uma palavra abençoada, uma forte palavra do Senhor para as nossas vidas, com a nossa irmã Aline Andrade. Os irmãos acompanhem com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um ótimo domingo abençoado por Deus, uma ótima semana. Ore por nossas vidas, nós precisamos de oração. Ore por minha família, ore pela família de cada um dos irmãos. Não esqueça da oração intercessória também. Que Deus abençoe esse domingo em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração e vamos encerrar. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, não foi fácil chegar até aqui, mas o Senhor nos usou mais uma vez e nos trouxe aqui diante de Ti. Abençoa cada um dos irmãos, que essa palavra possa ser edificante na vida deles, Senhor. Abençoa, Senhor, esse domingo. Ser conosco, Senhor. Que em breve possamos estar aí reunidos, Senhor Jesus, frente a frente, um com os outros, podendo apertar a mão, Senhor Jesus, podendo abraçar, para a honra e glória do Teu santo nome. Que isso não se demore, que o Senhor abra as portas para essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado por esse momento de estudo. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar, Senhor Jesus, as ferramentas, Senhor, para transmitir o estudo da Tua palavra nessa manhã. Obrigado por nos usar mais uma vez. Abençoa a vida de cada um dos Seus servos neste domingo de paz. Ser com eles e fortalece pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.